E aí pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Espero que vocês tenham tido um excelente dia, com a graça do nosso Pai Celestial, abençoando cada um de vocês. Pois é, pessoal, vamos direto ao ponto, o alimento espiritual de hoje, que vamos hoje retirar o alimento espiritual do livro de Josué, capítulo 4, versículo de 23 a 24, onde o nosso Pai Celestial nos fala assim: Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Vamos ler mais uma vez para melhorar o nosso entendimento e assim podermos nos alimentar da palavra do Criador com mais clareza. Apesar que essa palavra aqui já é forte pra caramba. Mas vamos lá. Josué capítulo 4, versículo 23 e 24. O Senhor diz assim: Porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor, vosso Deus, fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Olha só que maravilha essa leitura. O Criador nos ensina, com essa leitura, o seu poder. Ele nos ensina o seu poder. Ele também nos mostra que, para que nós possamos, que de tempos em tempos, o Criador, sem pegar toda a Bíblia, nós vamos ver que o Criador ele sempre se manifesta, e ele sempre está mostrando o seu poder para o seu povo. Ele sempre manifesta o seu poder ao povo. De uma maneira grandiosa, de uma maneira poderosa. E sempre se pede isso, para que temamos, que possamos temer a Ele. Mas o temer não é de medo, é de alto respeito, de alto grau de respeito. Porém, Ele mostra o seu poder diante do seu povo, mas Ele mostra com carinho, com ternura, como proteção. Ele nos protege, ao ponto que Ele fez isso aqui, abriu o mar e depois abriu o Jordão, o próprio rio, para que o povo passasse a pés enxutos. Isso nos remete também para que possamos também ter, da mesma maneira que ele tem esse poder de ajudar o seu povo, de proteger o seu povo, ele também faz isso. Ele mostra a sua mão também forte para aqueles que o aborrecem, para aqueles que zombam de seu poder, para aqueles que buscam sempre provocá-lo e despertando a cólera dele, né? A ira dele. E ele vinga, e ele se manifesta poderosamente. Nós fiéis, nós como somos filhos amados e respeitamos ao Pai, nós não precisamos ter medo disso. Pelo contrário, a gente tem que ter respeito e temor. Como? De um pai que defende os seus filhos. Defende de uma maneira que sempre nos traz a oportunidade
de fazer justiça. Os malvados, aqueles que andam provocando ao Criador, esses encontrarão a ira dele. E ao lembrar das pessoas ao qual aconteceu isso, podemos citar Sodoma e Gomorra, ou o próprio povo egípcio, que depois daquele episódio, nunca mais eles se reergueram, nunca mais. O tempo de glória, vamos dizer assim, do povo egípcio, acabou naquele tempo, acabou ali. Eles nunca mais tiveram poder, eles nunca mais tiveram riqueza. Eles foram destruídos, porque eles levantaram e despertaram a ira, a cólera do Criador. Que o Criador nos livre disso, que o Criador me livre disso. Apesar que eu sei, ele sabe que eu o respeito muito e não quero nunca despertar a cólera dele. Eu quero sim despertar o seu amor, para que ele possa abrir os mares, que ele possa abrir caminhos para me libertar, para me salvar. E às vezes ele faz coisas que são sobrenaturais. Às vezes não, ele sempre faz coisas que para nós são coisa sobrenatural. Mas na verdade são coisas reais. Os princípios do Pai Celestial são reais. A sua força, a sua autoridade é real. Nós que vivemos de um mundo de ilusão, achando que tudo isso é um conto de fadas. Isso é verdade, isso aqui é real. O mar se abriu diante de Moisés, diante do povo, e diante de Josué, o rio também se abriu para que o povo pudesse passar. Diante do povo, Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus em glória. Ele curou leprosos, doentes de todas as espécies, ressuscitou mortos. O poder dele é muito grande. Nós não podemos brincar com esse poder. Não podemos brincar com esse poder. Tampouco zombar dele. Pelo contrário, como filhos amados, devemos nos alegrar de saber que temos um Pai que é rico em misericórdia, que protege os seus filhos nesse ponto aqui, a essa maneira de fazer abrir caminhos onde não existia, abrir um mar, abrir um rio, parar um fluxo de um rio para poder o seu povo parar, passar na frente, passar no meio. Cara, é muito forte, nosso Pai é muito forte, o nosso Criador é muito forte. Não podemos nunca esquecer disso. Eu não posso esquecer nunca disso. Que o seu poder é muito forte, que não tem nada nesse mundo que ele não consiga fazer. Nada, porque tudo veio dele. Não existe nada, é impossível para mim, impossível para nós, mas para ele não. Para ele não. Vivemos um tempo onde tudo é fácil, mas fácil que eu digo assim, mas não tem tanta dificuldade para conseguir como antigamente, no tempo de Jesus, por exemplo. Hoje ninguém vê ninguém preso, morto e preso numa cruz, por exemplo. Né? Passamos por tempos muito mais tenebrosos. No tempo da Inquisição, por exemplo, né, que é o tempo das trevas, né? E mesmo assim o povo do Senhor se manteve firme na fé, temendo ao Pai, observando a sua lei, sabendo que ele estava ali para proteger o seu povo.
Não tem nada nesse mundo que nos separe da graça dele, a não ser nós mesmos, pelas nossas escolhas que nos separam dele. Que possamos, através dessa palavra, saber e ter essa convicção que temos um Pai que é capaz de tudo para salvar aqueles que o temem, assim como Josué mostra aqui. Ele é capaz de abrir caminhos onde não existe, para salvar o seu povo, para salvar aqueles que o temem, aqueles que o respeitam, aqueles que o amam. Se a batalha está difícil, seja fiel ao Pai. Seja fiel ao Pai. E tenha um respeito por Ele. Tenha um respeito por nosso Salvador Jesus Cristo. Que esse respeito, esse temor, isso move montanhas, isso abre mares. É de uma força muito grande. É de impressionar isso aqui. Porque isso aqui é real. Isso é real. Não tem como ficar impressionado com o tamanho poder. Não tem como não ficar impressionado com o tamanho poder, com o tamanho carinho, com o tamanho amor. Isso é forte. Isso é muito forte. Mais uma vez, Josué capítulo 4, versículo de 23 a 24. Ó Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, Senhor. E eterna é a Tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, por nos mostrar o Teu tamanho e poder. Tamanha misericórdia e compaixão para aqueles que Te temem, para aqueles que Te seguem, que Te amam. Muito obrigado, Pai, por defender e cuidar do Teu povo. Muito obrigado, Senhor, por me proteger e me livrar de tantas vezes dos caminhos ao qual eu pensava que não existia mais, das ruas sem saída ao qual eu entrei, e mesmo assim o Senhor fez abrir um caminho. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, por ter dado Tua vida na cruz para me salvar, para nos salvar. Muito obrigado, Espírito Santo, por sempre estar do meu lado, me orientando, conduzindo-me pelo caminho do Senhor, a temê-lo, a respeitá-lo e a admirar de uma gratidão tão grande quanto Ele merece. Por esse poder, Senhor, que o Senhor tem. Muito obrigado, Espírito Santo, por poder reconhecer isso e saber que não existe um outro Deus, a não ser Tu, Pai. Que na unidade, junto com Teu Filho, Jesus Cristo, ao qual o Senhor passou todo o poder, vive e reine eternamente, junto na unidade do Espírito Santo, para todos os séculos dos séculos, sem fim. Amém. É isso aí, pessoal. Leitura forte, né? Leitura muito forte, mas muito boa. Nos faz remeter o poderio do Pai, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele me ama. Eu não posso esquecer nunca de tamanha força. Se as pedras, os obstáculos aparecem em meu caminho, olha o Deus que me protege. Olha a força desse Deus que me protege. E protege vocês também. Protege vocês também. Diante de toda adversidade, diante de toda perseguição, diante de toda escravidão ao qual o inimigo nos proporciona ou tenta nos impor essa escravidão. Temos que saber que somos livres porque foi pago o nosso preço. A nossa alforria já foi paga pelo sangue de Jesus. E Ele não tem mais poder, o inimigo não tem poder sobre nós. Ele vai tentar perturbar a nossa vida.
Ele também atende, ele tentou fazer isso com Jesus, imagina conosco. O próprio Jesus fala, nesse mundo tereis aflições. Sim, teremos. Mas não podemos esquecer desse Pai Celeste, desse Deus Todo-Poderoso, que é capaz de abrir mar, que é capaz de secar, fazer secar na frente do seu povo um rio, para que possa passar de pé enxuto. Esse Deus é muito forte, esse Deus nos ama demais, demais, demais. Ele me ama e ama vocês também, cada um de vocês. Mas para isso temos que respeitá-lo, de temer o seu santo nome, não blasfemar o seu santo nome, nem perseguir ou injuriar aqueles que também seguem ao Pai. Não podemos fazer isso. Existe muita divergência, às vezes, por doutrina religiosa. Isso é verdade. Mas isso não pode impedir o nosso amor um para com o outro. Isso não pode ser motivo de perseguir ou defamar aqueles que seguem ao Criador. Estão seguindo o Criador? Louve e agradeça. Louve e agradeça, porque estão seguindo o Criador. Ore por aqueles que te perseguem. O Criador vai fazer até aqueles que te perseguem, ou aqueles que têm alguma mágoa contra você, vão acabar orando por ti. E vão mesmo. Meu Pai eterno, Ele é forte, Ele é grande. Eu digo a você que eu já passei por algumas situações e fico boquiaberto com o poder desse Senhor, desse Pai. Eu fico boquiaberto com o tamanho poder e tamanha manifestação da força dele em minha vida. Eu só tenho a agradecer. Eu fico um pouco pasmo, mas em agradecimento, porque eu sei que ele me ama demais e ele quer o meu bem. Eu vou fazer de tudo para honrá-lo. Eu vou fazer de tudo para honrá-lo, porque ele é muito bom para comigo. Ele é bom para com todos aqueles que me envolvem. Bom, pessoal, que o Criador do céu e da terra vos abençoe e vos guarde. Que possamos ter esse alimento. E que alimento, que banquete para a nossa alma. Esse banquete que fala desse amor infinito, esse amor tão poderoso que o Pai tem conosco. Amém? Fiquem na paz. Shalom.